Olá pessoal do Me Salva, dando sequência à nossa série de aulas de polinômios. Nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre a determinação de fatores. Então olha só, se A é a raiz do polinômio p de x, então x menos A é fator de p de x. O que é isso, tá gente? Olha só, se a gente tem um polinômio, geralmente a gente pensa, né, polinômio x cubo mais x quadrado mais x mais não sei quanto, lá. Bom, mas o polinômio, ele é escrito na forma de fatores, e são esses fatores aqui que vão revelar para a gente, no final, né, dessa multiplicação toda, aquele valorzinho grande que a gente está acostumado a ver. Então, multiplicando todos esses fatores aqui, a gente chega no polinômio na forma extensa, certo? Que é aquilo que a gente está acostumado a ver. Então, olha só, cada um desses fatores diz o seguinte: se A é a raiz do polinômio p de x, então x menos A é um fator. Por quê? A gente sempre vai colocar aqui, gente, tá? O x menos o quê? Menos uma raiz. Cada um desses A, B, C aqui são raízes do nosso polinômio, tá? Então, sempre assim, pega o valor da raiz, troca o sinal e coloca aqui dentro x menos 2, x menos 3, x menos 5, e se for negativo, lembra, né? Sempre tem que mudar de sinal. Bom, da divisão de polinômios, a gente se dá conta de uma coisa seguinte, tá? O polinômio de x, isso aqui é essencial que tu tenha visto a aula de divisão, tá? Para ter fixado bem. Se o polinômio de x a gente estiver dividindo ele, a gente vai dizer o quê? O polinômio de x é igual ao divisor que multiplica o quociente mais o resto. Isso foi o que a gente viu na aula, né, de divisão, então tá aqui bem direitinho, né? O polinômio, o seu divisor, o quociente e o que sobra é o resto, certo? Isso aqui tá na aula de divisão de polinômios. Bom, se a gente chegar num polinômio, substituir um valor, tá, um p de A, e encontrar zero, o que a gente diz? Então, A é uma raiz, certo? Isso aqui tudo a gente já sabe, ok? Então, repara, aliando essa parte do conhecimento aqui da divisão de polinômios com essa parte da divisão, o que a gente vai concluir? Repara, se eu tenho aqui um polinômio de x e ele tem, digamos, tá, vamos botar aqui, um polinômio p de x, e esse polinômio p de x é um polinômio de quarto grau, tá? Ele é um polinômio de quarto grau. Então, olha só, se a gente literalmente separar um dos fatores desse nosso polinômio, o que vai acontecer? Digamos que eu encontrei aqui o nosso A como raiz, certo? Então, repara, nós podemos dizer que esse polinômio p de x vai ter o quê? Esse polinômio p de x vai ter obrigatoriamente um fator que vai ser x menos A, certo? E o que sobra? Bom, a gente não sabe ainda, mas nós podemos garantir que o quê? Aqui eu tenho um polinômio de primeiro grau, aqui eu vou ter um polinômio de terceiro grau. E aí a gente vai decompondo todo esse polinômio em fatores. Então, repara, então, se eu chegar aqui, eu já disse que o A é raiz. Agora eu vou chegar que o B é uma raiz. O que a gente vai dizer? Nós vamos adicionar mais um fator ao nosso polinômio. Então, a gente tem aqui p de x, que vai ser igual ao quê? X menos A, que a gente já tinha, e agora x menos B. O que sobrou aqui? Nós já temos dois fatores, cada um de primeiro grau. Nós vamos diminuir mais um grau aqui. Agora nós vamos para o segundo grau. Certo, gente? Então, olha só. Cada um desses elementos que a gente tem aqui revelam as raízes do nosso polinômio. Digamos, por exemplo, que eu tenha as raízes 2, menos 1 e 5, certo? Então, olha só, se a gente for descrever esse polinômio de x, nós vamos dizer o quê? Nós vamos dizer que nós vamos ter x menos o primeiro fator, a primeira raiz, x menos 2. Segunda raiz, x menos o menos 1. Lembra, né? Sempre de fazer assim. E depois, o último elemento, x menos 5. Na aula de forma fatorada, a gente vai ver que vai aparecer também, quando a gente quiser escrever esse polinômio na forma mais exata possível, vai aparecer aqui um coeficiente, tá? Isso daqui a gente vê na aula de forma fatorada, tá? Forma fatorada, tá?
Então, com isso daqui, o que a gente conclui, tá, gente? Cada um dos elementos que a gente vai tirando aqui, cada um desses fatorzinhos, vão diminuindo um grau. Alinhando isso aqui com o nosso conhecimento de divisores, tá? na divisão de polinômios, a gente pode ver que a gente pode ir dividindo esse polinômio e encontrando cada uma das raízes passo a passo, utilizando aquele método da chave que a gente fez. Não é a forma mais fácil de fazer, mas determinar fatores e entender isso daqui é essencial para o que vem em sequência, que é o algoritmo de Breuer-Ruffini, certo? Na próxima aula, então, na aula em sequência, a gente vê o algoritmo de Breuer-Ruffini, que daí vai ficar tudo mais claro como é que a gente faz essas divisões, certo? Muito obrigado e até logo!